4. E o Jornal da Manhã recebe agora a Maria Luísa, vice-presidente do CDL Natal, que vai falar sobre o projeto Rede Mulher de Valor da CDL, que fomenta o empreendedorismo feminino. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Bom dia. Obrigada, Alice, Virgínia, Júlio, todos que estão nos ouvindo aqui na Jovem Pan News. É um prazer estar aqui nessa casa, que eu sou muito bem recebida sempre. Colunista já foi aqui, viu? Maria Luísa é Malu Fontes. Anda sem tempo, né, Malu? Muito ocupada. Meu Deus, Malu ela se dedica à causa do Tem nosso trabalho e tem nossas missões, né? Que a gente assume aí de vez em quando para colaborar. E aí, estamos aí... Estou vendo que a pauta da violência está tomando conta da mídia da nossa cidade, do nosso estado, né? E é um tema Isso afeta o comércio de maneira significativa, né? Muito, afeta a sociedade como um todo, né? Quem tem vida tem medo. Mas falando sobre empreendedorismo, a gente acredita que essa é uma ferramenta viável para trocar e tirar as drogas, as armas das pessoas e colocar objetos e serviços que possam ajudar, né, a suprir as necessidades e demandas não atendidas da sociedade. Então, antes da gente passar para a pauta, já que você puxou, né, Malu, ontem qual foi o sentimento se você chegou a falar com alguém, o pessoal do comércio, principalmente do comércio de rua, qual era o sentimento ontem aqui nas ruas de Natal? Além do medo, né, a gente se sente muito o foco da opressão dessa situação da polícia frente às irregularidades que são cometidas no comércio. Existem irregularidades no comércio, precisa ser educado, precisa ser conscientizado, mas a forma como se conduz, se seleciona a dedo, soa como uma certa perseguição a esses pequenos empreendedores, né? O apoio para chegar demora muito, Virgínia. O apoio para chegar de crédito, de orientação, de capacitação para esses pequenos empresários demora anos para se aproximar, né? para se conseguir. E uma ação dessa, 30 empreendedores, né, selecionados a dedo para ser saqueado praticamente as suas mercadorias, mesmo que adquiridas de forma não tão lícitas, né, não tão legais, soa como uma perseguição. Ilegais. A gente está falando daquela apreensão de ontem, sim, né? Exato. A gente também não quer passar pano para quem está fazendo algo irregular, como o Malu também não está passando. Mas será que são as prioridades da polícia nesse momento, principalmente? Pois é. É um sentimento que a gente se sente meio que coagido, coibido e injustiçado em determinado aspecto. E a CDL acompanha a movimentação também da ida do consumidor ao comércio nesse momento em que as pessoas... Sim, ninguém tem... Hoje a minha funcionária chegou em casa e disse, olha, eu resolvi sair mais tarde porque todo mundo estava falando que na parada de ônibus podia ter um arrastão. E aí é um sentimento péssimo. Isso reflete também nas vendas, Isso né? reflete, com certeza. As pessoas vão ficar mais recolhidas nesse momento. Principalmente quem mora nas periferias, né? É aquela história, se o lixo não está na minha porta, não interessa em quem porta esteja. Mas, na verdade, é essa visão que a gente precisa mudar. A gente não vai resolver o problema da segurança pública no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, Júlio. A gente vai resolver com educação, com inclusão financeira, com assistência, com saúde. Então, precisa as secretarias estarem atuando de forma irmanadas, juntamente, principalmente com a educação. A gente vê aí a educação muito desabastecida e muito inconformada nesse aspecto, né, com a situação política, porque realmente a educação tem deixado aquém, principalmente no Rio Grande do Norte. A gente vê nosso ranking aí no páreo educacional, tem deixado bastante a desejar. A gente vive hoje a maior... Alcança índices positivos do IDEB, né? Estamos aí Vivemos sim o impacto da pandemia. É. Sim, é um impacto da pandemia, mas a gente precisa correr contra o tempo para dar conta de tantos jovens que temos aí no nosso estado. Na verdade, no país, a gente vive hoje o maior número de jovens da história do país. O nosso bônus demográfico desperdiçado nesse momento é gigantesca. A gente podia estar aproveitando a oportunidade desses jovens, dessa juventude, para tracionar a economia, para formar novos talentos, para que eles inovem nas soluções e a gente consiga ganhar competitividade enquanto país. Mas, enquanto isso, a porta que se abre é a porta da criminalidade. E aí a gente deixa de aproveitar esse bônus que a gente poderia ter como país para lamuriar as situações da violência, como a gente tem feito. E precisa deixar a mensagem aqui, Virgínia, de que a Secretaria da Educação precisa estar articulada com a de saúde, com a de segurança, e a população entender essa importância dessa articulação e cobrar isso. E a importância da saúde também é dar esse suporte para que as famílias que hoje enfrentam problemas de drogas dentro de casa, que eles também recebam um suporte
da saúde pública que consiga ajudar esse jovem nesse outro tipo de tratamento que muitas vezes é químico, não é? Além da dependência psicológica, a dependência química que tem que ser tratada. Por isso que essa articulação que você defende, ela é fundamental. Muitos que a gente vê, eles são traficantes. Mas eles comercializam algum produto, não? Comercializam a droga. Então, a gente precisa trazer o empreendedorismo como uma solução viável, uma solução próxima, uma solução que ele já executa com o produto errado. Vocês, inclusive, estão promovendo na próxima semana um evento que vai focar aí na chamada educação empreendedora para atingir cerca de 20 mil jovens. Qual é o desafio que vocês têm pela frente e qual o objetivo desse evento? Além de estar à frente da vice-presidência da CDL, eu também assumi esse ano mais esse desafio como presidente do conselho da JA, que é uma ONG internacional chamada Junior Achievement, que trabalha a educação empreendedora. E eu, particularmente, Virginia, não acredito numa transformação do desenvolvimento econômico do nosso país que não passe por uma transformação na educação, né? Mas a educação a educação formal é uma coisa que pouco o setor produtivo pode influenciar. Contudo, o aprendizado é diferente. E a JA, ela acredita no empreendedorismo como essa ferramenta de transformação através da educação de forma transversalizada, que pode ser feita de dentro ou fora das escolas. Esse ano, em 2022, nós conseguimos atingir 20 mil jovens do Rio Grande do Norte impactados com a educação empreendedora. Isso graças ao setor produtivo, que aposta em medidas como essa da educação para capacitar filhos de costureiras, escolas públicas de bairro, escolas IFs, UFs, meninas que não têm perspectiva de empreender, porque isso parece muito distante dessa população, e não é, por isso precisa ser desmistificado. E a gente trabalha temáticas como ética, finanças pessoais, mercado de trabalho, formação de currículo, empreendedorismo, sustentabilidade. São temáticas transversais que faz a gente criar um arcabouço de visões diferentes para esses jovens conseguirem relativizar o ambiente que eles estão inseridos. E a gente vai comemorar isso, porque 20 mil jovens não são 20 jovens. Então, isso foi um trabalho feito a várias mãos, bastante investido por esses empresários. E a gente vai trazer aqui o presidente nacional da JA, que também é o presidente do Grupo Ancar, que é o grupo do Natal Shopping. Vamos trazer o presidente do Instituto Riachuelo, Gabriel Rocha, o neto de seu Nevaldo Rocha, e Glauber Gentil, que hoje preside o Grupo Gentil, que é das redes Boticário, que está à frente também do Instituto Gentil, lá no município de Campo Grande. 3 grandes empresários do nosso país, 3 grandes consciências sobre o papel social também das empresas, investindo no futuro com a educação empreendedora. Malu, a gente está numa campanha eleitoral ainda, né? Teve nesse primeiro turno, eu estou puxando muito para esse leque, porque é bem de momento. Eu queria saber como é que vocês desse setor, do comércio principalmente, se viram contemplados por propostas, principalmente para essa área da capacitação profissional e também da cultura empreendedora. Algum dos candidatos, essa foi uma questão discutida pouco, muito ou nada. A nível presidencial? Presidencial e local, principalmente local, na verdade. A gente tem uma bancada da micro e pequena empresa, a gente tem alguns parlamentares e empresários que têm uma maior aderência com a causa, né? A gente entende que é muito heterogênea, são muito heterogêneas as bancadas, tanto... Ainda não foi regulamentado, não, perdão, a lei da micro e pequena empresa, né? Está para ser regulamentada. Tem muita pendência ainda. A lei da micro e pequena empresa ainda tem muita pendência, mas ela é auto-aplicável, viu, Júlia? Sim. Pouquíssima regulamentação ela precisa. Ela precisa muito mais de vontade de fazer do que de regulamentação. Então, se eu já fizer o pouco, né, que dá para executar no momento, porque eu acredito que também tem muitas prioridades o governo do Estado. A saúde, a educação é uma prioridade, a segurança é outra prioridade. E aí o mercado termina se autorregulando, vamos dizer assim. Mas eu acho que quem está mais próximo a essa temática, parlamentares e empresários, eles conseguem ter uma visão mais assertiva, mais nítida, mais sensível para a pauta. A gente tem parlamentares que representam acessibilidade, outros que representam mulheres, outros que representam idosos. Cada um tem a sua pauta e a gente respeita isso. Mas todos devem ter a pauta da inclusão econômica, porque sem ela a gente não consegue ter o mínimo de dignidade. Então, a CDL, como instituição que defende o empreendedorismo, defende a livre iniciativa, entende que
o equilíbrio é o cenário ideal. E a pauta do empreendedorismo feminino, que é outro foco também do seu trabalho, né? Nós chamamos a entrevista para conversar um pouco também sobre esse momento. Para 2023, vocês planejam algum tipo de ação que fomente ainda mais essa vontade dessas mulheres de se inserir no mercado? Elas são maioria em vários segmentos. Quais são os desafios para o ano que vem que vocês planejam para incrementar ainda mais a participação feminina nos negócios? Sabe, Virginia, a gente tem quase 45 mil empreendedoras aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas 80% ainda são informais. Ou seja, se eu chegar na sua casa, sua mãe estiver fazendo um bolo e doce para vender ali, para complementar a renda, e eu perguntar o que ela provavelmente ela vai me responder que ela é dona de casa. Ela não vai se enxergar enquanto empreendedora. Ocorre que, se eu não me enxergo enquanto empreendedora, eu não me qualifico enquanto empreendedora, eu não busco crédito enquanto empreendedora, eu não me conecto com outros empreendedores, e aí eu permaneço numa atividade de subsistência, vamos dizer assim. Eu não consigo tracionar e profissionalizar esse negócio. E a Rede Mulher de Valor, ela foi criada também com esse objetivo. Primeiro, de fazer essa mulher se apropriar desse lugar de empreendedora, desmistificar que ser empresário não é só ter uma loja com vários funcionários, é simplesmente identificar uma necessidade não atendida, um problema não atendido, criar um produto ou um serviço e ganhar dinheiro honestamente com isso. Isso, para nós, é empreender, essa consciência precisa existir. Então, a rede, ela serve para conectar essas mulheres, para conscientizar essas mulheres e não satisfeitos com a própria geração de lucro e desenvolvimento das empresas, das mulheres da Rede Mulher de Valor, a gente selecionou 3 grupos de outras mulheres. Né? Você sabe que a transformação do desenvolvimento da nossa economia não vai acontecer no topo da pirâmide, ela vai acontecer quando a gente conseguir atingir a base. E embora dentro do espectro da rede, na CDL, a gente não tenha base de pirâmide, mas a gente precisa alcançar essa base de pirâmide, porque não nos faria feliz ter uma loja aí super lucrativa, super moderna, da porta para dentro e da porta para fora as famílias se abarroarem nos canteiros. Isso não faz sentido para a gente. Então, a gente precisaria conseguir conversar com esses outros atores que impulsionam a roda da economia de forma mais inclusiva. Então, a gente selecionou mulheres vítimas de violência doméstica, que precisam dessa autonomia financeira para sair desse relacionamento abusivo na maioria das vezes. As mulheres informais, com essa consciência de que elas precisam ser inseridas nesse mercado e não permanecerem marginalizadas como isso acontece hoje. E, por fim, as mulheres apenadas, que na sua grande maioria são presas por tráfico de drogas, são mães de famílias e que mais dia menos dias vai sair e que, se está difícil para quem tem ficha limpa, imagine para quem tem ficha suja. E quais os resultados alcançados com essas apenadas? Eu sempre tive curiosidade de saber, porque vocês focaram muito nesse ano que passou. O que é que vocês escolheram? Olha, a gente conseguiu nesses 12 meses atingir 1.000 mulheres. Lá no presídio da João Chaves Feminino, são perto de 200 detentas. Né? A sala de aula é lá. A gente utilizou uma metodologia de parceria com a JA, Junior Achievement, onde a primeira metodologia básica para se começar é ética. O Brasil perde muito dinheiro pela falta de ética. Então, a gente precisa colocar esse assunto na mesa mais vezes, né? Não achar que isso é problema do vizinho. Muitas vezes a gente comete pequenos delitos e aí, como essa questão dos lojistas lá do Alecrim, pequenos delitos, e aí a gente perde a moral para ficar questionando quem faz grandes delitos, como se o que a gente cometesse não fosse. Então, a gente precisa colocar esse assunto na mesa, depois a gente faz uma trilha de finanças pessoais, depois vem o Sebrae e capacita com o Eu Empreendedor e a gente começa a segmentar. Quem tem um perfil empreendedor vai trabalhar metodologia de gestão, quem não tem um perfil empreendedor vai trabalhar metodologias técnicas, né? Manicure, escovista, essas coisas que o mercado demanda. E aí, a gente qualifica essas detentas e o trabalho tem sido riquíssimo, Virginia. Assim, porque eu nunca tinha entrado, eu entrei já 3 vezes, as meninas que vão toda semana, e cumpre ressaltar que esse é um trabalho voluntário dessas empresárias que dedicam 1 hora, 2 horas por semana para estar contribuindo com essas outras mulheres, puxando, né, para que elas saiam da base da pirâmide. E a gente tem conseguido uma adesão sensacional lá na penitenciária.
de muita emoção às vezes, porque tem detentas que estão lá há 10 anos sem ver a família. E elas lá dentro muitas vezes são também quem tem que buscar algo para sustentar quem está aqui fora, né? As famílias que elas deixaram. As ofertas são muito poucas para quem está com restrição de liberdade, né? A gente não busca saber quais foram os elas crimes. produzem. Lá tem sala de aula, tem uma sala com um maquinário completo. Inclusive, a gente está buscando empreendedoras ou empreendedor que queira fazer uma coleção. A gente até já conversou com a Matersol, que se prontificou em a gente fazer uma coleção de biquínis com as detentas, porque elas têm um maquinário completo, linha, tecido. Olha que e aí bacana. a gente entraria. Chegamos a conversar também com o Instituto Riachuelo para ver se isso conseguia viabilizar. Já havia uma iniciativa assim com a Renner, já fez em outros estados. Então a gente pode fazer esse processo de ressocialização econômica dentro do nosso presídio. Malu, já estamos quase chegando ao final da entrevista. Eu queria lhe fazer a pergunta. Essa parte do empreendedorismo feminino, ela já vinha forte, né? E ela realmente fortaleceu na época da pandemia, né? Principalmente com relação a doces, bolos, né? Quem tinha um pouquinho de dom acabou saindo para esse lado. Quais os canais de apoio que a CDL oferece? Assim, hoje, nossos ouvintes que estão escutando podem procurar a CDL, que tiverem interesse em se qualificar na parte financeira, né, para poder serem realmente um microempreendedor. Você sabe, Liz, que na pandemia, por conta do fechamento das escolas, as mulheres foram as que mais perderam emprego. Sim. E o empreendedorismo vem com essa alternativa de ela conseguir ganhar o seu ganha-pão de forma honesta. Se você tiver interesse em participar da rede, seja como apoiadora, como voluntária, ou também precisando de alguma dessas capacitações e conexões que, através da rede, a gente consegue, você pode acessar lá o nosso site www.cdlnatal.com.br. A gente agora tem uma rede social específica da rede, @Rede Mulher de Valor, CDL Natal. Dia 8 agora, amanhã, né? Amanhã é sábado, dia 8. É dia 8. O ano tá passando tão rápido que às vezes eu perco a noção. Amanhã é sábado, dia 8, tem Festa do Boi, primeiro dia da Festa do Boi. E esse primeiro dia vai ser marcado com muita mulher empreendedora lá. Nós vamos comemorar legal. esse 1 ano da Rede Mulher de Valor. Essas 1000 mulheres impactadas. A gente fez uma programação belíssima com cases locais, cases nacionais, oficinas. Tudo lá na Festa do Boi. Tudo na Festa do Boi, gratuito para essas mulheres empreendedoras. É só elas se cadastrar, se inscrever no site da CDL, que eu disse agora há pouco, ou ligar para o nosso 4009-0000 e fazer a sua inscrição. Tem que estar atrelado a um CNPJ, a inscrição, mas caso você não tenha, dá uma ligada que a gente tenta te ajudar a formalizar lá um CNPJ. A gente vai ter também, além do sábado, esse evento maravilhoso, um espaço Kids para mães empreendedoras, é bem inclusivo. Maravilha. A gente vai disponibilizar transporte, pois é. E lá tem uma fazendinha, vai ficar um espaço fabuloso. Um espaço Kids diferente, hein? Sem aquelas convencionalidades, né? Sim. E a gente pensou tudo com muito carinho. A gente vai disponibilizar também um transporte para aquelas que não tenham possibilidade de ir lá, sai de 2 horas lá da frente da CDL até o Parque Aristóteles Fernandes de trás, de volta legal. às 8 da então, noite. Quem quiser se inscrever, vai não lá. é desculpa, né, Virgínia? Mas tem conhecimento, bacana. tem conexão, tem estrutura, carro, tem brinquedoteca. Então, não tem por que não ir. E temos um outro evento na terça-feira, que é o evento de comemoração desses 1000 jovens impactados em educação empreendedora, no qual a gente vai trazer esses grandes empresários que enxergam a educação empreendedora como valor para suas empresas e para suas marcas. E vai ser também gratuito para empresários lá no Natal Shopping, no Cinépolis, às 8h30 da manhã. Também pode se inscrever no site da CDL, eu vou repetir, www.cdlnatal.com.br. São eventos assim desenhados com muito carinho para a gente fazer um Rio Grande do Norte diferente, não esperar apenas os governantes. Eu acho que a sociedade civil precisa se apropriar mais das suas pautas, né? Nosso dever de civilidade não encerra quando a gente aperta o verdinho, muito pelo contrário. É um trabalho contínuo, cada um faz o seu pouquinho e a gente vai ter uma cidade e um estado limpo, seguro e educado muito mais rápido. Muito bem, muito obrigada, Malu. Maria Luísa Fontes, mais conhecida como Malu Fontes, Isso, vice-presidente do CDL. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Boa sexta.